Ele te livra todos os dias, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe. Deus está cuidando a todo momento. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor porque nós cremos que o Senhor cuida de nós. Nós cremos que a presença do Senhor está nesse lugar. Nós cremos que esse momento de oração é um momento que nos fortalece. Nós cremos que há um Deus que cuida de nós todos os dias. Senão nós não estaríamos aqui, senão nós não estaríamos de pé. Por isso, nessa noite, entregue ao Senhor as suas preocupações, entregue ao Senhor as suas aflições, entregue ao Senhor os seus problemas, tudo aquilo que tem lhe afligido esses dias, tudo aquilo que tem roubado, querido roubar a sua paz, seja qualquer enfermidade, seja qualquer problema ou preocupação, entregue ao Senhor agora em nome de Jesus. Entregue a Ele, coloque diante dEle, faça como Ezequias, que no momento em que o inimigo chegou, afrontando ele foi e entregou diante do Senhor. Ele levou as cartas de afrontas e entregou diante do Senhor. E o Senhor resolveu a questão dele. E o Senhor deu a vitória a ele. Porque ele procurou a pessoa certa. Ele entregou a quem poderia resolver a situação dele, que era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Entregue ao Senhor suas preocupações. Entregue a Ele, diga: Senhor, tudo é teu, Senhor. A minha vida pertence a Ti. O meu coração pertence a Ti. A minha casa, a minha família é Tua. Ah, Senhor, essas afrontas que o inimigo tem se levantado contra a minha vida. Oh, Senhor, Tu és o general de guerra. Tu és aquele que está à minha frente. E o Senhor vencerá por mim. Porque não é na minha força, mas é na força do Senhor. Só o Senhor pode, só o Senhor. Entregue a Ele nessa noite em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui nessa noite em um culto de oração. Um culto em que nós podemos orar ao Senhor, porque o véu já foi rasgado. Hoje nós temos acesso, livre acesso ao Pai, ao trono do Senhor. Entre agora na sala do trono e entregue ao Senhor os seus problemas. Rasgue o seu coração na presença do Pai nessa hora, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Rasgue o seu coração. Diga para Ele o que te aflige. Diga para Ele o que você quer que o Senhor faça. Ele está aqui nessa noite. Entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. E deixe Ele cuidar de tudo. Deixe Ele conduzir os teus passos. Deixe Ele conduzir a sua vida. Deixe o Senhor conduzir. Deixe o Senhor conduzir. Ele é o Deus do impossível. Ele tudo pode. Tudo pode. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Esse é o maior motivo que nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos ama. E nós podemos contemplar a grandeza e o amor do Senhor nessa noite. Oh, aleluia, Deus. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Glorifique, porque Ele é o teu Deus. Ele tem cuidado de você todos os dias. Adore de todo o seu coração esse Deus. Que Deus maravilhoso. Oh, aleluia, Deus.
sua recompensa. Todo o seu coração, vamos. Diga aí. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Santo, santo é o Senhor, Dono dos meus dias. Você crê que o Senhor virá? Você crê que o Senhor virá e trará consigo a sua recompensa? Aleluia! Se você crê, aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, seja bem-vindo a essa noite, culto de oração. Vamos estudar da palavra, né, nos alimentar, em nome de Jesus. Eu queria só dar um reforço com relação a... Nós estamos dentro de 21 dias de consagração em jejum. Lembrar a igreja que nós estamos em consagração. Lembrar a igreja que nós precisamos nos consagrar esses dias. Precisamos buscar mais do Senhor, precisamos nos alimentar mais da palavra do Senhor. Nós temos que ter isso no nosso coração, que nós somos necessitadas do Senhor. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos dEle todos os dias. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas nesses dias de renovação, que é dia 21 ao dia 23. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Mas, como um versículo que eu li hoje, que dizia, Jesus dizia, permaneça no meu amor. Nós precisamos permanecer nesse amor, buscando Ele intensamente, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque se a gente não estiver preparado para receber, a gente não vai nem sentir a presença dEle. Amém? Permaneça, busque em nome de Jesus. Vamos à palavra dessa noite, vamos chamar aqui o George, vai trazer a palavra em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse as mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, vem nessa noite, Senhor, abençoando o teu filho. Pai, vem com unção de graça, de ousadia, Senhor, de autoridade, sabedoria sobre o George nessa noite, para que o Senhor possa usá-lo, Senhor, tremendamente, que o Senhor possa encher o seu coração, a sua boca com as tuas palavras, Pai. Que ele seja ousado e usado por Ti nessa noite, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda esse Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém. Fui incumbido de trazer a palavra em Apocalipse 19, 20. Eu vou usar Almeida 21. Apocalipse 19 e 20. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta
que havia corrompido a terra com sua prostituição. Das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que saía dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E todo o trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seres, todos os seus servos, e vós que temais, tanto pequeno quanto grande. Existe uma versão antiga que diz: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai nosso Deus, todos os que o servem e que o temem, tanto pequeno quanto grandes. Também ouvi uma voz como de grande multidão, como o som de muitas águas, fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória e aleluia, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras dos justos, as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então lancei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tens testemunhas de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vou começar com essa parte do 1 ao 10. Quero destacar aqui o 8. E foi-lhe permitido vestir-se a noiva. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Na harpa cristã tem um hino que eu redescobri. Eu já conhecia ele, mas ultimamente para mim ele é uma das maiores interpretações do texto em que Jesus está com seus discípulos no barco e ele está dormindo no meio de uma tempestade. É a música Sossegai, 578. Ela diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Esse não temos um Salvador volta no refrão. Não se te dá que morramos? Ele está perguntando: não te importa que morramos? Como podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos assim, preste a submergir. Então o refrão é Jesus que fala. Ele se levanta e diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, pois as águas não podem anal tragar. Quem não sabe o que é um anal, é um barco que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Essa para mim é uma das maiores interpretações desse texto,
o autor, ele pregou aqui, ele fez uma pregação e transformou em música. Porque ele me traz uma diferença muito grande que a gente tem. Essa parte da Bíblia, esse texto, os evangelhos, eles são escritos para nos trazer uma imagem da ação de Jesus Cristo. Eles estão sempre ditando as ações de Cristo. João e talvez Lucas, eles meio que balanceiam isso tanto com o agir quanto com o que Cristo fala. Isso é muito importante, porque a gente faz muita teologia em cima daquilo que Cristo fala, mas naquilo que Cristo age, isso tem complicações, algumas complicações de visões teológicas. No diz respeito da teologia narrativa, isso é uma coisa mais complexa. E aqui o autor dessa música, ele faz diferente. Ele põe em palavras aquilo que nos evangelhos está em ação, e você tem um contraste de um com o outro. E isso foi o que me abriu os olhos, de ver essa mudança tão grande que às vezes a gente não percebe as ações de Cristo. E ele destaca uma coisa na música: Jesus Cristo está dormindo num barco, em meio a uma tempestade. A gente, quando vê para esse texto, fala sobre o desespero dos apóstolos, fala sobre Cristo parando, acalmando o mar, fala sobre os apóstolos dizer: quem é esse que até o mar lhe obedece? Mas a gente nunca olha para Cristo dormindo no barco, no meio de uma tempestade. Isso é muito difícil de acontecer, e é que essa música fala. Eu sei que não parece que tenha nenhuma conexão com o texto que eu estou pregando, mas tem. E ele fala assim, eles começam dizendo que não tem um Salvador. O escritor dessa música, ele percebe que os apóstolos não sabem quem é Cristo. E como se ele fosse um mestre qualquer, eles dizem: a gente está desesperado no meio do mar, com uma tempestade, vamos morrer afogado e você está dormindo. Isso é absurdo. Não tem quem nos salve. Eles não reconheciam Cristo. Ele diz: não se importa que morramos, como podes tu assim dormir? Então Cristo se levanta e acalma o mar. E aqui ele põe em palavras aquilo que Cristo faz em ação. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Que seja encapelado o mar, a ira dos homens e o gênio do mal, pois as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Aqui ele põe em palavra aquilo que a gente vê, aquela ação que é descrita nos evangelhos, e ele coloca isso além. Ele não só detém o mar, ele detém a ira dos homens, ele detém o gênio do mal, ele detém absolutamente tudo. E no fim, ele se mostra quem ele é. Esse texto é importante porque Jesus precisava fazer aquilo. Parece absurdo você dormir no meio de uma tempestade, mas ele precisava fazer o absurdo, porque no futuro os apóstolos precisariam se lembrar desse texto. Eles precisariam, porque eles teriam de aprender a dormir no meio da tempestade. E por que Cristo estava dormindo no meio da tempestade? Ora, porque o mar não pode tragar o barco. Que barco? O barco que leva o Senhor, Rei do céu e mar. É impossível isso acontecer. Ele estava dormindo porque isso jamais iria acontecer. E se os apóstolos soubessem quem ele era, também estariam dormindo. E eles precisariam aprender isso, pois no futuro a tempestade não pararia. E eles teriam que aprender a dormir no meio da tempestade. Haverá um momento em que
Paulo é preso. E preso, acorrentado, ele começa a cantar. Ele aprendeu a dormir no meio da tempestade. Esse texto reinterpretou, essa música reinterpretou esse texto como eu jamais imaginaria. Uma música antiga da harpa cristã. Isso é importante por causa da ação. Jesus, ele não era alguém que dizia quem ele era. Ele era. Jesus em nenhum momento disse: eu sou Deus, vocês devem me adorar. Ele era Deus. E nós lhe devemos adoração. Chega um momento que eles trazem um aleijado a Cristo. Ele olha para o aleijado e diz: seus pecados estão perdoados. Eles trouxeram o aleijado para ser curado. E ele lhes perdoa o pecado. E o que acontece? Aqueles que estão ao redor de Jesus dizem o quê? Quem é este para perdoar pecado? E o que é que ele diz? Ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta-te e anda. Por que ele fez isso? Ele mostrou com ação quem ele era, para que eles soubessem quem ele era. Naquele momento ele foi o quê? Ele disse: eu sou Deus, vocês têm que me respeitar. Ou ele foi o próprio Deus. É isso o contraste tão grande que temos hoje. Existe um momento que João Batista nunca duvida que Cristo vem de Deus, mas parece que há uma dúvida em algum momento se ele realmente era um Messias ou um profeta, mas ele jamais duvidou que ele vinha de Deus. Então ele manda seus apóstolos e vai lá e pergunta a ele: é tu mesmo que estamos esperando ou devemos esperar outro? E o que Jesus Cristo, qual é a resposta de Jesus Cristo? Vai lá e diga a ele o que eu disse ou o que vocês estão vendo. Olhe o que está acontecendo. Os coxos andam, os cegos veem, e o evangelho é pregado. Ele não disse o que era, ele foi. Existe um momento, o apóstolo, o primeiro apóstolo que declara que Jesus é Deus na Bíblia. Quem é? O mais improvável de todos, Tomé. Quando ele, no momento em que ele mais duvida, e diz que tem que ver para crer, e que quando Cristo vem a ele e diz: coloque a tua mão sobre as minhas feridas, o que Tomé diz? Deus meu, Rei meu. Jesus não chegou e disse: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Rei. Ele foi Deus, ele foi Rei. E em sua ação Tomé declarou o que ele era. É a primeira vez que um dos apóstolos o declara como Deus e como Rei. Tomé, o que mais duvidava. Por que dessa introdução? Há um contraste muito grande na nossa geração daquilo que falamos, daquilo que somos. A gente está numa cultura geral que tem uma mania de dizer muito e não ser nada. É geral que as pessoas tendem a dizer que são humildes, que são boas, que não merecem maldade, que só merecem bem, mas não são nada do que dizem. Se uma pessoa precisa dizer que ela é humilde para a pessoa acreditar que ela é humilde, ela não é humilde. Agora, se ela é humilde, é a última pessoa, verdadeiramente, a pessoa verdadeira humilde é a última pessoa que diz que ela é humilde. Ela age com humildade. Existe um contraste muito grande com aquilo que dizemos, com aquilo que fazemos, com aquilo que somos. No livro
O Evangelho acima de tudo, de D.G. Grier, existe um momento, uma história que ele conta de um homem que estava andando numa estrada escura nos Estados Unidos, é verídico, e tem um terremoto e lá eles já sabem o que fazer, eles encostam o carro, esperam o terremoto passar e voltam para a estrada. Lá é normal já. E ele está indo, existem 2 carros na frente dele, e o primeiro lá da frente desaparece, os faróis desaparecem, e o segundo também. Ele acha estranho, diminui a velocidade e vai devagar. De uma hora para outra, ele leva um susto e seus faróis iluminam um abismo. Uma ponte caiu. Ele encosta um carro e não sabe o que fazer. Então ele começa a ver carros vindo. Ele começa a acenar. E sabe, o que você faria no meio de uma noite escura, depois de um terremoto, que um maluco estivesse acenando para o seu carro parar? Do nada, o carro acelerou, passou por ele mais rápido e caiu no buraco. Ele tentou com o segundo, tirou a camisa, acenou o máximo que pôde. Ele faltou passar por cima dele e caiu no abismo. Naquele momento ele viu um ônibus cheio de pessoas, dezenas. E ele não sabia o que fazer. Ele ia-se embora e deixaria mais pessoas e mais pessoas morrerem naquele abismo, até alguém ter a atitude de avisar. Ele iria-se embora e não se importaria? Ou ele faria alguma coisa? Então ele faz uma loucura, como alguém que dorme num barco no meio de uma tempestade, no meio de um oceano. Isso é loucura. Ele olhou e disse: o único jeito desse ônibus cair nesse abismo é me levando junto. E ele ficou no meio do ônibus. E o ônibus quase atropela ele, mas o ônibus parou. O motorista sai com raiva. Podia ser um maluco, podia ser um ladrão. Ele sai com toda a ira e raiva para atacar aquela pessoa, para tirar aquele maluco do meio. E quando ele percebe, foi justamente ele quem salvou a vida de todas aquelas pessoas. Ele agiu muito mais do que simplesmente falou. E aquelas pessoas no início tiveram raiva, depois tiveram alegria, e logo depois se juntaram a ele para salvar mais vidas. Esse livro é muito bom. O versículo 8 diz sobre a noiva: e foi-lhe permitido vestir-se de linhos finos, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Versículo 5: e do trono sai uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os que o servem e o temem, tanto pequeno quanto grande. Eu gosto mais da versão antiga. A Almeida 21 diz: todos os seus servos, e vós que o temem. A mais antiga diz: todos os que o servem e o temem. Para mim é a melhor tradução. Todos os que o servem, todos que o temem, pequenos e grandes, louvai o vosso Deus. João, ele é um escritor que ele está muito preocupado com a verdade. Ele está sempre preocupado em trazer uma diferença clara, que você não, uma diferença inegável do bem e do mal, da verdade e da mentira, de Deus e do diabo. Isto está em todos os escritos de João. E você vê a preocupação dele, porque ele está falando sobre
a adoração e a exaltação de Cristo, que venceu. Mas todo o tempo ele diz o quê? Ele especifica bem quem são os servos que o adoram, que são salvos, que são santos. Os seus servos, aqueles que o servem e que o temem. A noiva, que tem suas obras justas e santas. Servir, obras justas. Nossa geração é uma geração que fala muito e faz muito pouco. Mas aqueles que serão salvos agirão de verdade. Eles não só dirão que são santos, não só dirão que são noiva do Cordeiro, eles serão. E haverá uma diferença grande. Nossa geração encara o cristianismo como algo filosófico, algo a ser pensado, algo a ser encarado numa sala de aula. Pensamos e não fazemos nada. Essa é a nossa geração de cristãos hoje. Ele fala da noiva. Versículo 7, alegremo-nos, exultemo-nos e demos glórias a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitida vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. O resplandecente aqui não quer dizer de uma roupa brilhante. O significado é de uma roupa tão branca, que quando bate a luz, reflete, resplandece. Não é um branco brilhante. Ele não está querendo dizer que existe algum artifício na noiva que a deixe mais bela esteticamente. Ele diz, pois o linho fino são suas obras de justiça. Ele fala da prostituta em capítulos anteriores, e o que a prostituta se vestia? De roupas vermelhas escarlate, diferente da noiva que é branca. A prostituta chamava atenção, vaidade, ela queria aparecer. A noiva, ela não quer isso. As suas obras de justiça não são para aparecer. Em Isaías, nos primeiros 5 versículos, existem sérias condenações sobre as mulheres de Israel e a sua vaidade, que se vestiam de joias, e ele lança condenação. Vocês que se vestem de joias, com roupas finas, chegará o dia que isso não valerá nada. Chegará o dia que vocês vão querer trocar as suas joias por pão e vocês não vão conseguir encontrar. E essa condenação foi para Israel, quem deveria ser essa noiva pura e justa. Então vi no céu, versículo 11. Então vi os céus abertos, um cavaleiro branco, um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus.
No verso 10 ele fala o quê? No finalzinho. O anjo repreende João por ter tentado adorá-lo e disse: adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o que ele diz assim: o seu nome é Verbo de Deus. Ele é a palavra. Existe uma coisa aqui que ele diz assim: ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Já é dito em outras passagens que ele tem um nome sobre todos os nomes. E que nome é esse sobre todos os nomes? Ninguém sabe. Mas dá para ter uma ideia. O único nome que está sobre todos os nomes é o nome de Deus. Embora você não saiba qual é o nome especificamente, o nome de Deus é que está acima de todos os nomes. E João aqui, mais uma vez, ele dá uma passagem incrível para aqueles que duvidam da deidade de Cristo. Que nome é esse que ele irá receber, senão o de seu Pai? Ele vai receber o nome que está acima de todos os nomes. Ele irá receber o nome de seu Pai. Porque Ele é Deus. Ele se sentará no trono de seu Pai. Ele tomará o lugar que Satanás tanto quer. Ele é o herdeiro. Ele é a palavra. Os exércitos dos céus seguiam montados num cavalo, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía de sua boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Sabe-se o cálice da ira? Os 7 cálices. Aqui diz que ele mesmo pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Ele mesmo preparará os cálices. No manto sobre a coxa trará escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo de pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves voando pelo meio do céu: vinde, ajuntai para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavaleiros e de seus cavalos. Sim, a carne de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a bestas, os reis da terra e seu exército, reunidos para atacar o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram sua imagem. Esses 2 foram julgados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves fartaram-se da carne deles. Hoje, você pode se maravilhar com a visão de Deus, o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus do amor. Hoje você pode ter uma visão de Cristo e chorar de alegria ou de tristeza, mas você pode se maravilhar e se alegrar de ter visto essa visão.
Mas haverá um momento em que Cristo virá e ele virá para julgar. E ele será terrível. Um ser com olhos de fogo, cuja espada sai de sua boca. João está tentando lhe mostrar uma visão terrível daquele que vem para julgar as nações, que só se alegrará aqueles que são os seus santos, mas aqueles que estão reprovados, só haverá terror. A espada de sua boca tem duplo sentido, é a palavra. E ele diz que com sua espada ferirá, e que com sua espada matará. A letra mata, vocês sabiam? E ela mata de dois jeitos. Ou ela mata te condenando para o inferno, ou ela mata o seu eu para a salvação. Mas de uma forma ou de outra, a palavra que está nesse livro vai te matar, seja para a salvação, seja para a perdição. Este é o significado deste capítulo. E ele é sua palavra. Eu vou agora para o capítulo 20. E vi descer do céu um anjo com chave do abismo, uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que 1000 anos se completasse. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas do que foram degolados por causa do testemunho de Jesus Cristo, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é, santo e o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. O primeiro versículo traz a imagem de um carcereiro. Esse anjo traz a chave do abismo do inferno e uma grande corrente para amarrar o dragão. O dragão, Satanás, é preso, lançado no abismo por 1000 anos. Eu não achei nenhuma interpretação satisfatória sobre o milênio. Existem várias e todas elas têm problema. Mas existe uma muito antiga que diz que é como se esses 1000 anos, Deus traz em Apocalipse essa visão de purificação. A purificação sacerdotal durava 7 dias. E em 7 dias, em 6 dias é criado o mundo. No 7º, Deus descansa. Esse descanso é o significado de habitação, mas nesse descanso há o pecado. Ele não pode mais habitar. É como o altar de Israel, quando ele é corrompido. Deus sai do templo de Israel
quando o altar de Israel é corrompido, porque Deus não pode habitar ali, porque não é mais santo. Então Deus não pode mais habitar. Esse descanso do sétimo dia foi interrompido pelo pecado. A ideia que às vezes que parece trazer os 1000 anos, porque é um intervalo de tempo, de como se fosse um pré-paraíso para depois irmos para o paraíso final. Isso gera muita confusão. Por quê? Por que a gente não foi logo para o paraíso? Mas é como se Deus trouxesse essa purificação em Apocalipse, com todas essas destruições, com todos esses julgamentos e guerras contra Satanás. Então ele vem e varre toda a sujeira e todo o mal do mundo, e agora ele pode habitar na terra. É como se ele quisesse trazer o Éden de volta. E por 1000 anos o mundo será aquilo que ele deveria ter sido, se o pecado não entrasse no mundo. E o que ele faz para não acontecer o que aconteceu? Ele prende Satanás. A serpente não mais entrará no Éden, não mais enganará a mulher, e haverá 1000 anos de paz. Essa foi uma das interpretações que mais me chamou a atenção. Aqui diz também que haverá tronos neste momento de 1000 anos, e que os santos que sempre estiveram com Cristo e não negaram o seu nome, sentarão nele para julgar. Isso acontece muito. Jesus fala diversas vezes que é Moisés quem julgará as nações, que é Abraão quem julgará. Isso de fato é descrito aqui, que esses homens é quem julgarão aqueles que foram reprovados, junto com Cristo. Não é como um julgamento de juiz, ou até mesmo de réus. Não é como o julgamento que nós temos. É como se essas pessoas, a simples existência delas, mostra o quanto aquelas pessoas estão reprovadas. Elas são prova vivas de que eles estão errados. Você imagine o tanto de cristão que um homem como Tito Vespasiano, como Domiciano, como Nero César mataram. Pense uma quantidade de cristão que um homem como Kim Jong-un, Xi Jinping perseguem os cristãos. Quem não sabe, Kim Jong-un é da Coreia do Sul e Xi Jinping da China, hoje. E eles perseguem os cristãos. Imagine o quantos cristãos esses homens mataram, quantos cristãos esses homens perseguiram e torturaram. Mas um dia esses homens estarão ressurretos para julgamento, e diante deles estará todos os homens que eles mataram e que eles torturaram, e a simples existência deles lá, santos e aprovados, é a sua condenação. É o que ele traz aqui. E os santos do passado condenarão a nossa geração. Os santos dos passados que estão aprovados condenarão a nossa geração. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Verso 8: e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como areia, cujos números é como a areia do mar, a fim de juntar-se para a guerra. Eles subirão por todas as extensões da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas descerá fogo do céu e os dissolverá. E o diabo que se enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão as bestas e o falso profeta.
eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui também um grande trono branco, e vi também um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriu-se alguns livros, então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram julgados no lugar, foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se acha escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Temos aqui, Satanás é solto. No versículo 8, ele sairá e enganará as nações que estarão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntar-se para a guerra. Gog e Magog não é, eu acho que está um pouco, a tradução poderia ser um pouco melhor, porque é Gog, da terra de Magog. Magog é uma cidade e Gog é o seu rei. Um rei poderoso da terra de Magog. Ele era líder de uma vasta confederação de nações, como a Pérsia, Cuxé, Puti, Gomer, Bet, Togamar. Gog, da terra de Magog, ele era como um líder de várias nações. E há um momento que é descrito em Ezequiel 38 e 39, em que ele reúne esse pessoal para atacar Jerusalém. E Jesus vem do céu e intervém. E não deixa que Gog, da terra de Magog, destrua Israel. João traz traz esse texto de Ezequiel para cá, essa lembrança desse acontecimento, para descrever como acontecerá naquele tempo. Quando esse tempo chegar, Satanás é visto como Gog, como este rei que domina as nações. Ele influencia as nações, ele manipula as nações. Existe uma entidade que domina as nações. Existe esse poder, essa influência entre as nações. Você vê que elas convergem sutilmente para tudo o que é contra Cristo. Absolutamente tudo o que é contra Cristo, ela, de forma vagarosa e lenta, todas as nações convergem para isso. Isso é a manipulação, a mão de Satanás por trás. E ele unirá essas nações nesse momento e tentará pelejar contra a cidade de Deus. E então Deus vem, intervém. O diabo é lançado no inferno. E assim começa o julgamento final. E eles são julgados segundo suas obras. Essa passagem para mim, ela me trouxe um alerta muito, muito grande sobre, de fato, sermos cristãos. João, ele não traz só aqui nesses capítulos, mas em todo o livro de Apocalipse, a distinção clara do que é ser um cristão.
as obras de um cristão? Quais são as suas obras? O que realmente te define como cristão? O que você tem feito, de fato? Será que você só tem falado? Amém. Aleluia. Quantos estão felizes, queridos? Amém. Quem batalhou hoje? A batalha é por toda a vida, né? E nós corremos para sobreviver aqui. Mas tem uma coisa que a gente não foge. E a gente não quer falar disso, mas é a verdade. É da morte. Não quer falar de morte. Quem foi falar de morte? Mas todos morrem. Mas a promessa não é sobre morte. A promessa é sobre vida eterna. Amém? E a batalha real é sobre isso. Eu estava ali meditando enquanto vi o George falar. E aí Satanás é preso e depois solto de novo. Solto para quê? Para enganar de novo. E a pergunta é, ele tem enganado você? Enganar sobre o quê, pastor? Sobre o tempo. Sabe qual é a coisa mais difícil permanecer em igreja? O tempo. Que quando a gente se converte, é todo mundo, glória a Deus, aleluia, me converti, coisa boa. Aí depois de 20 anos, né? Aí já vi anjo, já vi profecia, já vi isso, já fiquei doente, já fui curado, tanta coisa, já fui de não sei quantas igrejas. E o tempo passou. E eu ainda estou aqui crendo nesse Jesus. Mas na verdade é que o tempo não está passando, ele está acabando. E não é só para a igreja, é para essa vida. Mas enquanto ele está acabando para essa vida, a batalha que nós travamos é para não ser enganados por causa do tempo. Alguém está entendendo isso? Então eu pergunto a você hoje, o quanto ele já te enganou do dia que você se converteu para cá. Talvez você não ore mais, porque orar ficou comum. E eu sei lá se Deus está vendo. Talvez você não jejue mais. Talvez você não leia a Bíblia mais, porque você já leu tantas vezes. Ei, o tempo está passando e Satanás olha para mim, para você e vê um ser mortal. Que o tempo está passando. E se não lutarmos, estamos a favor dele. Alguém está entendendo? Então solta-se o diabo para enganar as nações de novo. De novo. Porque significa que hoje ele está enganando alguém. E você já se perguntou se ele enganou você hoje? Pergunte-se aí onde você está. Será que ele me enganou? Ah, mas ele vai ser julgado, irmão. Não se preocupe. Tem uma coisa que o diabo sabe. Ele já perdeu. Ele já perdeu. Cristo já ganhou. Agora eu e você ainda podemos ser enganados. E eu quero perguntar mais uma vez. Do dia que você se converteu até hoje, como é que está o nível de enganação? Você ainda está enganado?
Ou ele foi solto mais uma vez para enganar você. Uma desilusão enganou você. Uma mentira enganou você. O pastor da tal igreja. Um abuso sexual. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que ele usou para enganar você. Mas eu quero te dizer que ele ainda é o diabo e Deus ainda é Deus. E essa vida e tudo o que eu e você vivemos nessa vida, o fim é a morte. Não adianta tanta raiva. Não adianta juntar tanto dinheiro, tantos tesouros. Você nem sabe se vai usufruir. Mas uma coisa vale a pena: a batalha pela tua vida eterna. Trabalhe, corra atrás, conquiste. Você é jovem. Agora deixa eu te dizer: faz o teu devocional, faz as tuas orações, continua firme, continua orando, faz até sem vontade. Porque quem crê faz até sem vontade. Quem está orando aqui, quem está fazendo jejum aqui, quem escolheu o dia da semana. Pastor, eu amo como o Senhor faz aqui, porque o Senhor não vigia. Não, quem tem que vigiar não é eu, não vou vigiar você. Você que tem que vigiar você. Eu vigio eu me vigio. Para mim não estar sendo enganado. Afinal precisa esse jejum, afinal precisa essas orações, afinal precisa esse culto, afinal precisa tocar esse louvor agora. Talvez você esteja sendo enganado. Quantas vezes o diabo tem levantado igrejas para enganar quem se diz crente? Porque o pior do que o pecado em si é o pecado mascarado. É a falsa igreja, é o falso cristianismo. Mas eu expulsei demônios em teus nomes. Porque não, eu não te conheço. Eu nunca te conheci. Olha que coisa horrível isso. Não, mas eu não te conheço. Teu nome não está aqui no livro da vida. Você creu num cristianismo errado. Você foi enganado. Eu não sei você, mas eu trabalho todo dia para não ser enganado de novo. Porque eu passei mais de 15 anos achando que eu estava fazendo o que Deus queria e não estava. Mas você ganhou muita vida para Jesus. Agora me diga, Esther, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Se eu morro naquele tempo, eu tinha perdido a minha alma, porque eu não estava com Cristo. Falando de Cristo, mas não estava com Cristo. Apontando para Cristo, mas... E hoje, eu posso dizer que o Senhor abriu os meus olhos para não ser mais enganado. Mas cabe a mim vigiar se eu ainda estou sendo enganado. Quem está fazendo aqui ser como Jesus? Ou quem já fez? Fez para quê? O que mudou em você? Nada. Pensei que era um curso, mas não é um curso. É um abrir de olhos. É para você entender que você não é melhor do que os católicos só porque você é crente. É para você entender que o cristianismo começou em um determinado patamar. Ele desceu, subiu, foi enganado várias vezes. Teve tempo que Lutero foi enganado, Calvino foi enganado. Eu e você fomos enganados. Mas hoje, será que ainda continuamos enganados? Ou Deus está nos levando a cada dia a abrir os meus olhos? Aí, o que é que esse pregador está pregando? O que é que esse pastor está falando? O que é que esse louvor diz? Deixa eu ver. O que é que esse louvor diz? Mas a melodia é linda. Tem músicas do mundo que às vezes dá de 10-0 em algumas músicas, em questão de melodia. Não se está falando de melodia, se está falando de palavra, de não ser enganado, porque Satanás não aparece para mim, para você de chifrão, de tridente na mão e rabo não, meu irmão. Ele aparece para mim, para você como anjo de luz para nos enganar. E talvez hoje você esteja lutando por essa vida e perdendo a salvação, a vida eterna. E não adianta você dizer: Senhor, me desculpe, eu não orei porque eu estava tão cansado. Cansado de quê? De ajudar o próximo, não de pagar as minhas contas. Marta, tu estás atarefada com tantas coisas. Agora Maria escolhe o melhor lugar.
Eu não estou falando para você deixar de trabalhar, para você deixar de correr atrás. Batalhe por essa vida, mas não esqueça da batalha pela vida eterna, porque essa vida passará. Eu vejo vocês aqui com 20 anos, na casa dos 20, eu já tive 20 anos, querido. Dentro de mim, eu estou dentro de um corpo de um cara de 40 e tantos anos, mas a minha mente, a mente não envelhece, não é não, Wilson? O corpo é que envelhece, mas a mente não. Agora eu fico pensando a você, era ontem, eu tinha 17 anos. Amanhã você já vai ter 50 anos. Você entende? É amanhã, é assim. Agora, para a glória de Deus, batalha a batalha certa. Não seja enganado. Eu estou fazendo assim como Jesus para quê? O que é cultura da honra? Você aprendeu a honrar? O que é batalha espiritual? Você aprendeu? Você entendeu o que é isso? Você aprendeu? Se você não aprendeu, você está sendo enganado. Todo mundo está falando de Jesus, mas Paulo está falando sobre um Jesus que aponta para a vida eterna. Tem gente apontando para um Jesus que casa nova, carro novo, Jesus que só cura. Mas nós estamos apontando para um Jesus que, ainda que a morte bata na minha porta, eu encontrei a vida eterna primeiro. Aleluia! Então pode vir julgar, Jesus, que eu tenho fome e sede de justiça. Fique de pé no seu lugar agora, com fome e sede de justiça. E não desmoreça quando for o tempo de batalhar pela batalha correta, porque está ocupado com a batalha dessa vida, e você sempre a terá. Mas haverá um dia de total cura em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o Espírito levar você ao entendimento perfeito da palavra. E Ele está dizendo, aleluia, porque Ele julgou a Babilônia, aquela que enganava as nações. Aleluia. Porque Ele prendeu a Satanás, aquele que enganava o homem. Aleluia. Se Ele soltar de novo, nós estaremos sendo totalmente preparados para não ser mais enganados. E Ele, que era apto a enganar, enganou uma terça parte dos anjos, e hoje ainda engana as nações. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar. Tem alegria em cantar isso, querido, tem alegria. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem
eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Levante a voz e cante. A sua noiva, Ele virá no piscar de olhar. Estiver pronto, com Ele irá. Na sua glória, com Ele morar. chama, vai! Ele vem, não mais tristeza, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou. De pé o cordeiro que se entregou. Ele vem, Oh, não mais enganados, enxugando dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Louvamos o teu nome. Grande é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome. Obrigado pela tua revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço para que nós não mais vivêssemos em engano, mas hoje andamos de acordo com as tuas mensagens, de acordo com os teus mandamentos, e não seremos como aqueles que tampam os ouvidos. A palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça do que o Espírito tem falado à igreja. Não sejam enganados, não sejam enganados, não sejam enganados mais uma vez, não sejam enganados mais uma vez. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, não vem, virá nos temor. Quem estiver pronto, com Ele irá. Na sua glória, com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. De pé o cordeiro que se entregou. Ele vem, levante a voz e cante. Ele vem. Se estiver pronto, com Ele irá. Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. É o cordeiro que se entregou. Ele vem. Se você pudesse medir agora, a palavra diz: o homem julga-se a si mesmo. Em que nível de engano você tem se afundado? Talvez o engano da religiosidade, talvez o engano da procrastinação, talvez o engano
que leva a muitos a desistir. Querido, o diabo é tão enganador que ele engana até sobre a própria vida. E muitos dizem: para que viver se viver é sofrer? Viver não é sofrer, viver é lutar, é diferente. No mundo sofrereis aflições, mas com bom ânimo, em luta. É lutar. E não é lutar para ser simplesmente feliz aqui para um dia morrer, não. É lutar para viver com Jesus eternamente. Então hoje eu queria que você convidasse um irmão, uma irmã para orar nessa hora. Que nós vamos orar agora uns pelos outros, para que ele não desista dessa batalha. Homem com homem, mulher com mulher. Procure agora alguém para orar e diga: não desista da sua batalha. Continua firme. Não faça como Judas, que desistiu de lutar. Não faça como muitos, como costume de alguns, que não mais lutam juntos, mas que se afastam da congregação. Não, agora comecem a lutar uns pelos outros, orando, testemunhando, motivando, impulsionando, encorajando. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, irá chamar, se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Traz para nós a força necessária para continuar firme nessa batalha. Oh, aleluia. Aquele que fica fiel até o fim, aquele que permanecer até o fim, eu escreverei seu nome no livro da vida. Eu escreverei seu nome na coluna, na casa do meu Deus. Eu escreverei o seu nome aonde ninguém pode apagar. Não desista da batalha. Continue firme nessa luta. Os anos vão passar, você vai envelhecer, você vai ter filhos, você vai ter netos, mas você vai criá-los dentro da casa de Deus. Você vai ensinar os ensinamentos do Senhor, e eles vão fazer as suas escolhas baseadas no caminho que você percorreu. Quando você estiver velhinha, você ainda vai saber orar. Quando você estiver velhinho, você ainda vai saber dizer uma palavra. Está guardada no teu coração, que te livrou do engano, que te livrou da mentira, que te livrou da frustração, que te tirou do laço de morte. Você ainda falará dos grandes feitos que o Senhor fez. Será de geração em geração em geração. Junto com os anjos cantar.
palavra vem e te diz: seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Eu estarei contigo por onde quer que andares. Permaneça, os anos vão passar. Talvez você não vai ter mais aquele fervor todo, mas você não vai se esquecer do primeiro amor. Você não vai se esquecer de chorar quando uma canção tocar você. Você não vai parar de sentir a presença dele quando ele chegar na casa. E você vai dizer: não esqueceu de mim, Senhor. Depois de todos esses anos, ainda posso te sentir nesse lugar. Ainda posso te sentir, Senhor. Ainda posso cantar louvores. Não desanime, permaneça. Você pode abraçar alguém do seu lado agora e dizer isso: não desanime, permaneça. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Levante a mão para a sua casa agora. Comece a orar pelos seus parentes. Não desiste da sua casa. Não desista. 5 anos, 10 anos. Frustração, desânimos. Talvez você esteja tão enganado. Tão enganado. Porque às vezes aquilo que teus pais têm te oferecido é exatamente o que eles ganharam dos teus avós. Você não sabe os traumas que eles viveram. Você não sabe os abusos que eles sofreram. E você pode hoje acreditar que o Senhor pode salvar a sua casa. Então levante a mão para a sua casa e diga: Senhor, lembra-te da minha casa, que eu estou aqui na tua casa para te adorar. Porque creio que o Senhor é aquele que intercede por mim. Que o Senhor é aquele, Senhor, que guarda a minha vida. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor não esqueça dos da minha casa. Isso em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa. Diga com fé. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que precisa de unção com óleo, esteja passando por alguma enfermidade, alguma doença? Venha à frente. A palavra de Deus diz que se tiver alguém doente entre vocês, venham até os presbíteros da igreja. Eles vão ungir vocês com óleo e vocês ficarão curados. O Senhor tem promessa, queridos. E o Senhor não esquece das nossas necessidades. Você não está sozinho nessa batalha. É como o Geode falou no início. Nesse barco, o Senhor é aquele que está te ensinando a descansar, a confiar. Porque você não está só nesse barco. O Senhor permanece nessa luta. O Senhor permanece. E o Senhor pode curar você agora em nome de Jesus. Oh Senhor, nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor vai fazer, Pai, e que o Senhor já tem feito no nosso meio. O Senhor já tem curado, o Senhor já tem revestido, o Senhor já tem trazido, Senhor, em cima do nosso caminhar,
tantos e tantos milagres. Tantas e tantas vezes, Pai Santo, nós oramos, nós testemunhamos, nós declaramos, Senhor, cura. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já fez uma vez, o Senhor pode fazer totalmente de novo. E você peça agora, Senhor, faz de novo para que eu possa testemunhar, para que eu possa caminhar, para que eu possa continuar. Cura-me, Senhor, em nome de Jesus. Cura-me, Senhor, em nome de Jesus. E como aquela mulher que tocou a orla dos vestidos do Senhor, e dele saiu unção, que saia unção agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você possa ser totalmente curado, totalmente curado. Você que está em casa, que você possa também receber dessa cura, também receber desse alívio. Que o Senhor seja aquele que sobre a tua vida traga alento, bálsamo de cura. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para você, querido. Então você pode dizer agora também. Coloque a mão sobre a sua enfermidade e diga: em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Isso em nome de Jesus. Coloque as mãos agora sobre a sua mente. Aí está o campo de batalha, aonde você pode ser enganado, mas o Senhor tem te dado conhecimento, e você pode agora vencer. E você pode agora, em nome de Jesus, usar tudo aquilo que Ele te mostrou para dizer não a Satanás. Diga não ao engano, diga não à mentira. Ah, mas eles não amam você. Ah, aquela igreja não é para você. Eles não são amigos de verdade. Eles não são família. Olha os defeitos dele. Olha o que eles têm falado. Olha como eles também têm feridas. Ei, querido, o Senhor tem aberto a tua mente para você vencer essas vozes. Vença essas vozes em nome de Jesus. Nenhuma vida é fácil. A batalha é para todos nós. E às vezes aquela pessoa que está distante de você é que mais está precisando da sua oração. É a que está mais sendo atacada nessa hora. Ah, mas ela é a pastora, ele é o pastor, ele é o diácono, ela é a ministra de louvor. Acho que não, você não sabe de nada. Satanás é contra todos nós, mas nós juntos vamos pisar a cabeça dele em nome de Jesus. E nós declaramos essa noite que todas as correntes do inferno, todos os maus pensamentos, todas as decepções, tudo aquilo que atrapalha você, seja agora derrotado em nome de Jesus. E o Senhor trouxe você para esse lugar para ser curado. E se pessoas te magoaram, é nesse lugar que Deus usará pessoas para curar você. E se em algum momento parecer, vixe, é parecido com o que aconteceu comigo, ei, são outras pessoas, são outros amigos. Você agora foi trazido para uma família que te ama, que é imperfeita, mas que também está disposto a ser curado. Curado. Diga: eu recebo da parte do céu os meus pensamentos purificados pelo pensamento de Cristo Jesus. Agora levante suas mãos e diga aleluia. A carta começou dizendo aleluia. Diga mais uma vez aleluia. Porque grande é o Senhor que julgou a minha causa e me fez justiça. Diga justiça em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, adore, adore.
Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Oh, aleluia! Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Deixa o Espírito Santo levar você. Porque aonde houve decepção, o Senhor colocará luz. Aonde houve dor, o Senhor colocará cura. Aonde houve mágoa, o Senhor colocará cura. Chora lá. Nessa hora, eu queria que você dissesse assim: vai passar. Você pode dizer isso? Vai passar. Eu vou permanecer firme. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, ou qual foi o sinal que aconteceu. Parece que a tormenta vai acontecer. Querido, tempestade não acontece de uma vez. A gente olha lá no horizonte, aí vem aquelas nuvens com aqueles relâmpagos, aquele vento frio, e você diz: lá vem uma tempestade. E Jesus te ensinou hoje a deitar e dormir, porque você não pode parar a tempestade, mas Ele pode. Aleluia. Vou dizer mais uma vez: você não pode parar a tempestade, mas Ele pode. Então você só deve descansar e dizer: vai passar. Diga comigo mais uma vez: vai passar. E eu cantarei: aleluia, 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 aleluia. Justiça fez o nosso Deus, justiça fez o nosso Deus. Sobre as finanças, você que vai dizimar, que vai ofertar, que precisa de envelope, elas vão levar até você. Você que vai fazer pelo Pix, as chaves estão nas TVs. Mas eu queria orar pelas suas finanças. Talvez você chegou aqui essa noite passando por um momento financeiro complicado, que tem roubado teu sono. Talvez você não saiba como vai pagar o aluguel, ou como vai pagar a sua energia, não sei. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar você mendigar o pão. Deus estará contigo nesse momento. Então eu queria que você agora já levantasse sua mão, seu envelope, não sei, mas coloque a sua atenção agora nessa oração. Pai, nós oramos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é Pai, que o Senhor sabe a necessidade que nós estamos passando, e que diante de toda dificuldade que nós temos vivido, Senhor, o Senhor tem sido provedor lá de casa. Você pode dizer isso? Senhor, o Senhor é o provedor lá de casa. Eu trabalho, mas é o Senhor que é provedor lá de casa. E eu quero, Senhor, ter o meu coração em Ti.
Você que não é dizimista, que tem essa aliança quebrada com Deus, queria que você agora refazesse a aliança. Refaça a aliança com o Senhor. Não deixe essa brecha para você viver de favor, viver mendigando, ou até ganhar dinheiro, mas parece que coloca no bolso furado, parece que o dinheiro não cresce na sua mão. Tudo que você tem foi os outros que deram. Está repreendido em nome de Jesus. Deus tem aliança contigo, agora você tem aliança com Ele. Então diga: Senhor, eu refaço minha aliança de dízimo e de oferta. E eu essa noite coloco o meu coração alinhado contigo, para que eu possa prosperar e também ajudar os meus irmãos. E que nada, nem ninguém possa me enganar de novo. Isso assim em nome de Jesus. Pode trazer seu dízimo, traga sua oferta. Ou então levante sua mão, você que fez pelo Pix. Adore, adore com essa canção. Oh. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu sabor. Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Adore, adore para terminar. Bem bonito, vá. Yeshua. Levante sua mão, deixa eu dar a bênção final, Pai. Que o Teu Espírito possa estar no nosso meio, trazendo sobre nós toda a virtude espiritual e entendimento. Senhor, que os Teus filhos e filhas sejam como homens e mulheres fortes e sábias, para que elas possam ser virtuosas em casas, diligentes fora, para que eles possam ser amorosos em casa e corajosos fora, e que eles sejam alinhados com aquilo que o Senhor falou. Eu oro sobre ti, que o Senhor se incline para ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas, abraça seu irmão.